A paz do Senhor Jesus, povo lindo, povo abençoado, bom dia, a paz do Senhor para você que já está conosco, Deus abençoe o seu dia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Hoje nós vamos ministrar uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 22, no verso de número 31. Você vai pegar sua Bíblia para que nós possamos ler juntas a palavra do Senhor Jesus. Agora eu quero te pedir, para tudo que você está fazendo, já colocou o café na mesa? Então agora senta que você vai devocionar juntamente comigo a palavra do Senhor Jesus nesta manhã. Livro de Lucas, capítulo 22, verso de número 31. E enquanto você vai buscar sua Bíblia, eu vou só avisar para você que no dia 1º de novembro, o e-book 5 Chaves que Destravam Destino vai estar disponível. O livro digital que o Senhor me deu para presentear você, para que a sua vida possa ser mudada, vai estar disponível no dia 1º de novembro, às 17 horas da tarde. E eu conto com você para que você possa comprar o seu e-book e ser abençoado com a palavra de Deus. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, toca nele, se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber os nossos vídeos do Devocional Uma Dose de Vida em primeira mão. Glória a Deus! Vamos orar ao Senhor e vamos dar ao Senhor a primícia do nosso dia, para que Ele possa receber e o nosso dia possa ser abençoado por Ele e transformado. Tudo o que vier ser impedimento, pedra de tropeço, vai ser repreendido nesta hora. Deus vai guardar você, cuidar de você para que o acidente, para que nada te aconteça enquanto nós vamos orar ao Senhor. Eu quero te pedir que você pegue uma agenda, uma caneta, um caderno e você escreva o que você quer pedir ao Senhor. Nós precisamos escrever aquilo que nós queremos, porque Deus, não que Ele não conheça os seus pensamentos, mas quando nós escrevemos, nós estamos dizendo que confiamos naquilo que nós estamos escrevendo, nós queremos aquilo para a nossa vida e confiamos no Deus que nós servimos para realizar aquilo que nós estamos colocando no papel. É como se fosse um contrato. Você está dizendo para o seu Deus, para o seu Abba, assinar o contrato daquilo que você tanto tem pedido para Ele, uma porta de emprego, a restauração da sua família, a libertação do seu filho. Tudo, escreva o que você quer, escreve aí essa visão e Deus vai realizar em nome de Jesus. Eu creio, nós precisamos verbalizar aquilo que nós queremos, mesmo que Jesus ele conheça os nossos pensamentos, ele saiba, antes que nenhum deles venha à nossa boca, o Senhor tudo sabe, tudo conhece, antes que nós deitemos, quando nós levantamos, quando nós nos deitamos, o Senhor sabe de tudo, mas é necessário que nós verbalizemos aquilo que nós queremos, para que o Senhor possa sim entregar a nós essa vitória em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e vamos dar a Ele a nossa primícia nessa manhã. Entrega a sua primícia ao Senhor, de todo o seu coração. Pai, nós clamamos ao Senhor nesta hora, queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha receber a nossa oração e venha abençoar, Senhor. Venha abençoar este dia, venha abençoar, Senhor, repreendendo, tirando do caminho a pedra de tropeço, o impedimento, abrindo as portas que estão fechadas, dando ordem aos anjos ao respeito, Senhor, dessas famílias, dessa mulher de Deus que está diante da tela desse celular, que está agora, Pai, na sua cozinha, assistindo, Senhor, o devocional, uma dose de vida. Pai, vai ao encontro dela, Senhor, tira a tristeza e a angústia do seu coração. Deus, eu quero liberar esta palavra nesta manhã de vida, uma dose de vida, ao encontro, Senhor, de cada um desses que estão agora ouvindo essa mensagem, que a sua vida possa ser transformada a partir desta palavra, que venha haver uma metanoia, uma transformação, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz isso, Pai. Faz isso na vida dos teus filhos nesta hora. Eu oro ao Senhor, oro porque creio e assim eu libero sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, a tua bênção sobre eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Traz a mente nesta manhã cativa para ouvir a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra divide, a tua palavra discerne, a tua palavra é apta, Senhor, para discernir as intenções e os pensamentos. Deus, é isso que eu quero te pedir nesta hora. Vai ao encontro. Essa pessoa que está pensando em sair da sua casa, essa mulher que está com a mala arrumada, decidida a largar tudo e ir embora, porque não aguenta mais, Senhor, faz ela lutar pela sua família, faz ela lutar pelo seu casamento. Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, restaura a sua sorte, porque ela não sabe o que espera ela lá na frente, mas o Senhor sabe. Ela tem pensamentos ao respeito dela que não são bons, mas o Senhor é que sabe que pensamentos que tem ao respeito desta mulher, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que ela sonha, aquilo que ela deseja, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero esta palavra. O Senhor é que sabe que pensamentos que tem ao respeito deles, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que cada um deseja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Sua Bíblia já está aí? A minha está aqui. Então vamos ler juntas a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, para você que está chegando agora. Versículo de número 31. Lucas 22, 31, para você que está agora tocando nesse vídeo e assistindo ele. Lucas 32, versículo 22. Capítulo 22, gente, perdão. Versículo 31. Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu a autorização para vos peneirar como trigo. Versículo 32. Entretanto, eu roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aleluia. Pois tu, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Igreja preciosas, povo lindo, essa narrativa que eu acabei de fazer menção vai contar um momento em que Jesus estava juntamente com todos os seus discípulos reunidos na ceia, antes de Jesus ser entregue aos homens e ser preso e crucificado. Acontece esse momento em que Jesus está juntamente com os seus discípulos e após a ceia, durante aquele momento, Simão fala algo que Jesus chama ele a atenção. Jesus está falando com alguém a quem ele ama. Jesus está falando com um discípulo que ele cuidou, que ele orientou, que ele instruiu, que andou com ele durante 3 anos da sua vida. Jesus está falando com um homem que vai ser o responsável para levar, para conduzir, para sustentar. Na realidade, Jesus é o sustento, é a pedra angular da igreja, mas Pedro foi o responsável. Jesus entregou nas mãos dele a chave para que ele pudesse edificar a sua igreja, juntamente com os outros que estavam ali, com os outros que viriam. Jesus já estava vendo lá na frente quem seria Pedro, mas nesse momento, Jesus está falando agora não com Pedro, mas está falando com Simão. E é muito claro quando Jesus fala com ele e chama ele pelo seu nome de batismo. Chama ele não uma, mas 2 vezes, porque Jesus estava chamando a atenção de Simão. Ele queria falar algo para Simão. Todas as vezes que as nossas mães, elas querem falar algo conosco, elas nos chamam e nos chamam por 2 vezes, porque elas estão dizendo: eu quero a sua atenção, eu quero que você olhe para mim, eu quero que você preste atenção no que eu estou te falando. E Jesus fala com ele: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Jesus estava falando que havia sido dado uma autorização para Satanás, para peneirar Pedro, para saber se de fato Pedro estava alicerçado em tudo aquilo que Jesus durante 3 anos ensinou a ele. Pedro andava com Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro dormia aonde Jesus estava. Mas nesse momento, esse homem está recebendo, ele está sendo colocado diante do adversário
para ver se ele ia passar naquela peneira que Jesus estava ali colocando, porque Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente. Jesus sabia o que ia acontecer no momento em que ele fosse levado, que ele fosse crucificado, no momento em que os homens prendessem ele. Jesus sabia. E Pedro não, porque Jesus, ele é atemporal, ele sabe o que vai acontecer na nossa vida. Simão não sabia e estava preso ali naquele momento. Simão estava vivendo aquele momento. E enquanto Jesus fala isso para ele: Simão, Simão, Satanás já recebeu autorização para te peneirar como trigo. Mas eu, entretanto, roguei por ti, para que tu não desfaleça a tua fé. Mas tu, quando te converteres, Jesus estava dizendo para ele: olha, Pedro, tu anda comigo. Pedro, Simão, tu anda comigo, tu come comigo, tu presencia milagres, mas tu ainda não é convertido. Era o que Jesus estava dizendo a ele. Passamos tantos anos da nossa vida dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do templo, e ainda não somos verdadeiramente convertidos. Eu quero que nesta hora você faça um exame de consciência e perceba aonde você está errando, aonde você está falhando, o que você tem feito, para que Jesus olhe para você e perceba que você ainda não é convertido de verdade. No momento em que Jesus fala isso com Simão, Simão retruca. Ele diz: asseguro-te, Pedro. Simão vai falar para Jesus: não, Senhor, eu não vou te deixar. Se tu fores preso, eu irei contigo. Se tu fores morto, eu também serei. Então, Jesus olha para ele e diz: Simão, eu estou aqui conjecturando. Simão, tu não sabes o que vai acontecer. Simão, você não sabe, você está falando agora, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a meia hora. Simão, o que você está dizendo hoje, você está falando só de boca para fora. Você nem tem segurança no que você está falando. E às vezes nós falamos isso: Senhor, eu morro se for necessário pelo teu evangelho. Eu morro se for necessário por ti. Senhor, eu dou a minha vida pela tua causa. Eu dou a minha vida pela tua palavra. Senhor, eu vou para a África. Senhor, eu vou para os lugares mais longes para pregar a tua palavra. Senhor, eu aceito que tu me proves. Eu aceito, Senhor, que tu me proves. Eu aceito, Senhor, a tua vontade na minha vida. Nós falamos isso de boca para fora, porque quando chega um momento de verdadeiramente nós sermos colocados ali de frente do problema, nós negamos. Negamos Jesus. Negamos essa fé. Negamos até conhecer Jesus. E Pedro está vivendo um momento desse. Um momento em que ele fala com Jesus, replicando, quando Jesus diz: Satanás Satanás já recebeu autorização para te peneirar, mas eu roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, se eu não tivesse rogado por ti, você não ia suportar, você não ia aguentar, mas eu estou implorando por ti, eu estou rogando por ti, pela tua vida. Quantas vezes quantas vezes Jesus roga a Deus por nós? Ele intercede diante de Deus pela nossa vida, para que a gente não seja tragado pelo problema, tragado pela situação. E nesse momento em que nós estamos vivendo, essas circunstâncias que são desfavoráveis, que nós queremos negar Jesus, Jesus chega diante de Deus e diz: dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Ela vai tropeçar aqui, vai negar ali, mas lá na frente ela vai ganhar 3.000 almas em uma única mensagem, em uma única pregação. Aleluia! Jesus já não está vendo aqui, Jesus está vendo lá no presente. Hoje você só consegue se ver aqui, você fraca, você abatida, você triste, desanimada, mas Jesus olha para você e está vendo você lá na frente, uma missionária, uma mulher de Deus, usada pelo Senhor, um instrumento. Você está olhando a situação que você está vivendo, você está olhando o momento, a circunstância, só que Jesus hoje fala para você algo e Ele te diz: não olha para a circunstância, não olha para o momento. Enxerga como eu estou enxergando, estou te vendo lá no futuro. Hoje você está abatida, desanimada, mas eu estou te vendo ali, sendo usada para curar, sendo usada para restaurar, sendo usada para libertar. Oh,
aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você olhe hoje como Jesus olha para você. Jesus olha para você vendo você no futuro. Consiga se ver hoje no futuro, consiga ver sua família restaurada, consiga ver seu casamento restaurado, consiga ver você superando essa dificuldade, consiga olhar para você hoje e ver você lá na frente, como você sempre sonhou, como você sempre desejou, tendo uma casa, um lar, tendo uma família. Consiga se ver lá na frente. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, eu te asseguro que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Simão ficou talvez pensativo e subiram ao monte para orar. E no momento em que eles estão ali no monte, acontece toda aquela situação que você sabe. Os oficiais chegam para prender Jesus. Jesus é levado e Jesus é preso. E no momento em que Jesus é preso, que ele é levado à casa do sumo sacerdote, Pedro, com medo, mas querendo ver o que iria acontecer com o seu Rabone, ele segue sem deixar que ele fosse visto por alguém. Mas nunca nós vamos conseguir nos esconder, porque se nós nos escondemos dos homens, os olhos de Deus estão sobre nós todo o tempo. Existem pessoas que acham que podem fazer coisas e Deus não está vendo. Acham que podem enganar um homem, acham que podem enganar as pessoas. Só que você pode até enganar o homem, pode até fingir ser o que você não é, mas os olhos de Deus estão sobre você, contemplando, te olhando, vendo o que você está fazendo, vendo o que você tramou, vendo da forma como você mentiu. Aleluia! Os olhos de Deus estão sobre você. No momento em que Pedro estava tentando se esconder, mas porque ele queria também ver Jesus, queria ver o seu mestre, ele achava que estava se escondendo para que os homens não vissem ele, mas os olhos de Deus estavam sobre ele. Pedro está por ali e no momento em que Pedro tenta se esconder, uma mulher olha ele e reconhece ele. E diz: esse também é um dos seguidores dele. E ele diz: eu não o conheço. De repente, uma hora depois, alguém olha para ele, um homem olha e reconhece ele e diz: este também é Galileu, estava com ele, estava com esse que diz ser o Cristo. E Pedro diz: não, eu não o conheço. Terceira vez, alguém reconhece Pedro e diz: este também era um dos discípulos dele, andava com ele, é Galileu, olha como se veste, olha como fala. E Pedro disse: eu não o conheço. E enquanto Pedro ainda falava que não conhecia Jesus, o galo cantou, assim como Jesus havia dito para ele. Eu imagino que no momento em que o galo cantou, é como se Pedro estivesse voltando a si. O medo que ele estava sentindo, por talvez pensar que seria preso juntamente com Jesus, porque ele era um discípulo de Jesus, o medo que talvez ele estivesse sentindo por ter cortado a orelha do oficial do sumo sacerdote, tudo isso, aquele pavor veio sobre a vida de Pedro. Mas no momento em que o galo canta, Pedro deve ter voltado a si e pensado: eu neguei o meu Rabone, eu neguei o meu mestre, eu neguei. E ele falou que eu negaria ele, mas eu disse que eu iria preso com ele, eu disse que morreria com ele, mas agora eu neguei ele. A ficha caiu e Pedro ficou desesperado, saiu dali correndo, angustiado. Jesus é entregue. Você conhece essa parte da história? Nós não vamos entrar nessa parte da história. E Jesus, quando ressuscita, dá um recado para os seus discípulos e diz para que os discípulos encontrem ele na Galileia. E no momento em que Jesus, ele ressuscita e se mostra para os seus outros discípulos, ele pede que dê esse recado a ele, porque era algo muito importante. Jesus precisava falar com Pedro, Jesus precisava falar com o seu discípulo, porque quando Pedro nega Jesus, Pedro está dizendo para ele mesmo que ele não é digno
de fazer aquilo que Jesus havia ensinado para ele. Pedro está dizendo: eu não sou digno de levar essas boas novas, eu não sou digno de falar de Jesus, eu não sou digno de dizer que ele cura, de dizer que ele salva, que ele liberta, eu não sou digno de dizer que ele ressuscitou mortos, eu não sou digno de falar isso, porque eu neguei ele. E eu neguei ele 3 vezes. Eu não neguei ele uma vez, eu neguei ele 3 vezes. No momento em que Pedro fala isso, Pedro se desespera e Pedro volta a fazer o que ele fazia antes. Pedro volta a pescar. E Jesus já tinha tirado Pedro dali. Jesus já tinha feito de Pedro um discípulo. Jesus tinha feito de Pedro um apóstolo, um ministro da palavra, um homem que levaria as boas novas. O apóstolo mais proeminente de Jesus era Pedro, o encarregado por levar o evangelho, o responsável por levar a igreja, por deixar a igreja ser conhecida por outras pessoas. Ele estava voltando a fazer o que ele fazia antes, porque ele estava angustiado, triste, abatido por ter negado o seu Rabone. Jesus, quando marca um encontro com os seus discípulos na Galileia, eles não imaginavam que de verdade eles encontrariam com Jesus. Enquanto eles estão fazendo o que eles faziam antes, que era pescar, eles estavam ali pescando. Jesus já está do outro lado do mar, está na praia, está assando peixe, esperando por eles. E no momento em que eles chegam diante de Jesus, eles se assentam ao lado do mestre. Jesus começa a falar com eles. E Jesus olha para Pedro, Jesus olha para ele e fala com ele: Simão, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus coloca Pedro sentado próximo a ele, para ter com ele um momento de cura na sua alma. Jesus precisava curar Pedro, porque se ele não curasse Pedro, Pedro iria continuar fazendo o que ele fazia antes, que era pescar. E Jesus sabia do potencial deste homem. Jesus sabia que a sombra deste homem curaria. Jesus sabia que ele iria ressuscitar mortos. Então Jesus não poderia deixar que ele se perdesse simplesmente porque ele, não simplesmente, mas porque ele havia negado aquele homem que estava com ele durante 3 anos. Isso foi algo que para nós seres humanos é muito forte. Você ser negado, você ser deixado de lado, ser esquecido. Mas Jesus, ele perdoa. Jesus é aquele que te olha e te vê além dessa aparência, além desse jeito bravo de falar, dessa dureza, dessa rispidez. Jesus consegue ver quem você é de verdade. Jesus estava olhando para aquele homem e não estava olhando para aquele homem tosco, grosseiro, como todos eles falavam. Jesus estava olhando para um ganhador de almas. Jesus estava olhando para ele e vendo quem ele realmente seria. Jesus senta Pedro e começa a conversar com ele. Simão. E Jesus não chama ele de Pedro, mas Jesus havia trocado o nome de Simão e colocado a ele o nome de Pedro. Simão, que significa aquele que ouve. Jesus tinha trocado o nome de Simão, aquele que ouve, para Pedro, pedra, rocha, rochedo. Jesus estava dizendo para ele: você é uma rocha. Você não é somente aquele que ouve, você é aquele que bate e é difícil para furar. Jesus coloca ele diante, sentado ao seu lado, e ele não chama ele de Pedro, ele chama ele do seu nome de batismo, ele chama ele pelo seu nome de origem. Ele estava dizendo: Simão, filho de Jonas, tu ainda é Simão, tu ainda é casca verde, tu ainda é trigo novo, tu não está preparado ainda, mas agora, Simão, senta aqui, porque eu vou conversar contigo e vou te curar tua alma que está entristecida. Jesus não fez nenhum estardalhaço, Jesus não chamou Pedro a atenção, Jesus não disse: Pedro, por que tu me negastes? Jesus não falou para ele: por que você me abandonou? Por que você não foi comigo para a prisão como você disse que ia? Por que você não foi comigo para a cruz como você disse que ia?
Jesus não fez nada disso. Jesus curou Pedro, conversando com ele e perguntando a ele 3 vezes se ele amava Jesus, assim como 3 vezes ele negou Jesus. Jesus curou Pedro. E os seus discípulos que estavam ao lado nem ao menos perceberam que Jesus estava falando com Pedro e curando ele. Quando Jesus fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes outros? E respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro já estava angustiado. Pedro já estava abatido. Ele disse: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Tu conheces todas as coisas. Pedro estava dizendo para ele: Senhor, tu sabes. Tu sabe que eu te traí. Tu sabe que eu te neguei, Senhor. Tu sabe que eu neguei o teu nome quando eu disse que não te conhecia, quando eu disse que não andei contigo. Tu sabes, porque o Senhor falou antes. O Senhor me avisou. O Senhor disse que Satanás tinha me mandado me peneirar, tinha recebido a autorização para fazer isso. O Senhor me avisou. O Senhor sabe de todas as coisas. Senhor, tu sabe de tudo. Mas tu sabes que eu te amo. Porque Jesus estava sondando o coração de Pedro e sabia que ali havia verdade. E no momento ele olha para ele e diz: então apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te afirmo. Quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejava. Jesus estava dizendo: agora tu não pode fazer isso, porque você está incumbido de fazer, de levar, de pregar as boas novas de salvação. Tu antes governava a tua vida, hoje tu não governa, porque hoje você é filho, não criatura, e o filho obedece ao seu pai. O filho obedece ao seu pai. Tu não pode ir para onde tu queres, tu não podes fazer aquilo que tu queres, porque você tem um pai e precisa dar ao seu pai, precisa falar ao seu pai se você pode, precisa ter a permissão dele. Era o que Jesus estava falando para Pedro. Pedro foi curado diante dos seus outros amigos, diante dos outros discípulos, sem que ninguém percebesse que Jesus estava curando ele. Quantas vezes nós precisamos de cura, mas as pessoas que nos feriram, que nos machucaram, quando percebem isso, tentam nos ferir ainda mais. Talvez você tenha sido ferido por palavras, mas hoje o nosso Abba, o nosso Rabone, cura você. Ele toca na sua vida hoje e ele repreende do seu coração esse sentimento que estava afligindo você, que estava abatendo a sua alma, que estava te amargurando. O Senhor tira do teu coração toda a tristeza. Você precisa, nessa hora, deixar que Jesus ele toque em você e você possa ser curado na sua alma pelo teu mestre, pelo teu Senhor, pelo nosso Deus. Ele precisa te curar e você precisa deixar ele fazer isso. Jesus ele quer te curar, mas você precisa dar espaço para ele fazer isso, liberdade para ele fazer. Diga: Senhor, eu aceito que o Senhor me cure, toca agora em mim, Senhor. Eu abro o meu coração e peço perdão ao Senhor, porque quantas vezes eu te neguei, Senhor, quantas vezes o Senhor me chamou para o quarto para que eu orasse, quantas vezes o Senhor disse não vai e eu fui, quantas vezes o Senhor disse não faça isso e eu fiz, quantas vezes, Senhor, o Senhor me alertou e eu não te dei atenção, quantas vezes o Senhor falou comigo: filho, eu te amo, não faz isso porque não é para ti, não faça desse jeito porque não vai ser bom para você. Você hoje está olhando só agora o que está acontecendo, mas eu estou vendo lá na frente, isso não será bom para você. E você pede, insiste, você quer e Jesus ele faz, te dá. E às vezes ele dá, mas ele sabe o que vai acontecer, mas você pede tanto que ele te dá.
Eu quero que hoje você pare e pense: meu Deus, eu estou agindo sem sabedoria. Eu estou pedindo coisas que não devo. Eu estou querendo aquilo que não é para mim. Jesus está me avisando, está me alertando, está me dando sinais. Eu tenho que ouvir a voz do meu Senhor, ouvir a voz do meu Mestre. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que cada pessoa, Pai, cada pessoa onde esse vídeo chegar, Senhor, será tocado, Pai. O Senhor vai tratar com essa pessoa, vai curar ela, vai libertar, Senhor, dos seus sentimentos, de coisas negativas que têm aprisionado a vida dela, de sentimentos ruins, Pai, a falta de perdão que ela não consegue liberar. E isso tem feito, Senhor, com que o destino dela seja travado, com que coisas que ela precisava viver ainda e ainda não viveu, porque falta, Senhor, a liberação deste perdão. Falta ela pedir perdão ao Senhor por quantas vezes ela te negou, Senhor. Eu oro por cada um, Pai, para que o Senhor possa, nesta hora, tocar de forma profunda e que neste toque do Senhor, esse toque de amor, esse toque, Senhor, que traz paz, esse toque que acalma o coração, esse toque que traz libertação, oh Senhor, em nome de Jesus, que a partir desse toque, Senhor, essa pessoa velha possa ficar, todo sentimento ruim possa ficar no passado e ela possa, Senhor, avançar para o seu futuro, para aquilo que o Senhor tem preparado para ela. Eu oro e creio que assim acontecerá, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo seja contigo. Até amanhã, às 8h30 da manhã, eu encontro você aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Deixa Deus usar a sua vida para alcançar a vida de outras pessoas que precisam ouvir uma palavra libertadora para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.